Eu confesso que com esse título aqui eu fui muito enganada, mas eu fui muito enganada. Mas eu confesso que foi uma coisa boa, não foi ruim ter sido enganada aqui não, tá? Moshi, porra, eu sou a Juliana, esse aqui é o Zona C. E hoje eu venho trazer um título que já tinha sido me recomendado há muito tempo. E eu acredito que ele já estava na minha lista para poder ser assistido há bastante tempo também. Que é Eromanga Sensei. Eromanga Sensei é originalmente uma light novel que começou a ser lançada ali em dezembro de 2013. Nós temos também o mangá, que foi inspirado na light novel, começou a sair em 2014. E finalmente nós temos ali o anime, que começou a ser lançado em 2017. Então, mais precisamente, ele é uma adaptação da light novel? Não sei, mas tudo começou com a light novel. Em Eromanga Sensei, nós temos o Masamune Izumi, que é um garoto do ensino médio que escreve light novels. Então ele escreve desde um determinado momento da sua vida e ele já teve um título publicado nacionalmente e ele tá ali se desenvolvendo na escrita e tudo mais. E ele tem uma pessoa responsável pela ilustração das suas light novels, que é o Eromanga Sensei. Ele não sabe quem é essa pessoa, ele nunca viu o Eromanga Sensei pessoalmente, sua identidade é completamente enigmática pro Izumi, e ele só tem meio que contato com o Eromanga Sensei através da editora, que acaba meio que mandando pro Eromanga a demanda, né? E ele devolve pra editora e acaba que eles lançam ali. E as poucas interações do Izumi com o Eromanga Sensei é através de e-mail, assim, pedindo alguma correção nas ilustrações, pedindo pra aumentar coisa aqui, diminuir coisa ali, pra ficar mais de acordo com o que ele quer para as suas histórias. Eromanga Sensei ganhou aí sua popularidade por ser uma pessoa que faz desenhos muito bonitos e muito ero, sabe? Ero. Porque também, né, as histórias que o Izumi escreve, elas acabam casando muito bem com as ilustrações do Eromanga, se é que você me entende. E, enfim, nós temos esse início aí e chegamos ao anime. Quando ele começa a apresentar a história pra gente, a gente vê que o Izumi ganha uma irmãzinha, que é a Sagiri, porque o pai dele tava viúvo, né? A mãe do Izumi acabou falecendo, e depois de algum tempo, o pai dele arrumou uma nova esposa, e aí eles começaram a morar juntos, e essa nova esposa tinha uma filhinha. É uma filhinha bem novinha, assim, que é a Sagiri, e aí eles se conhecem, né? Tipo, ela chega lá toda timidazinha, assim. Oh, Hayo, Oni-chan. Então eles se conhecem, ele fica todo encantado com aquela menininha fofinha, pequenininha. E só que nós temos um pequeno problema aqui. Aconteceu algo que não é contado aqui no anime e que a Sagiri, ela não sai de dentro do quarto, ela simplesmente não sai. Não sai e nem fala com o Izumi. E aí acaba que o Izumi acaba cuidando dela, mas tipo assim, o jeito que ele cuida dela é tipo fazendo a comida dela, lavando roupa, cuidando da casa, enquanto ela só fica trancada dentro do quarto. E isso meio que incomoda ele, porque ele, durante muito tempo, tá tentando falar com a irmã, né? Que eles estão no status de irmãos, mas não necessariamente eles são irmãos. Na verdade, isso é deixado bem claro, eles não são irmãos. Eles moram na mesma casa. Porque nem contato como irmãos, assim, eles não têm um certo convívio como irmãos. Eu não vejo nem que eles tenham sido criados como irmãos, sabe? Essa é a impressão que eu tenho logo de início, assim. Então ele acaba cuidando de tudo e vai tentando falar com a Sagiri. Só que de acordo com o tempo aí, ele consegue lidar e falar com a Sagiri e, enfim, é uma dinâmica muito divertida entre esses dois. Agora vamos lá falar um pouco mais aprofundadamente aqui do que rola no anime, porque assim, cara, eu fui assistir Eromanga Sensei com aquela premissa de que é um anime que sempre vai ficar em sexto lugar. Ai, aquela piadinha. Não, mas é sério, porque eu pensei que ia de fato ser um daqueles animes eti que tem esse relacionamento entre irmãos. Só que, na verdade, eu fui bem ludibriada com isso daqui, porque logo de início já mostra pra gente que eles não são irmãos. Ele deixa... E, inclusive, a história prepara você pra
esse aspecto de que eles não tiveram essa criação de irmãos. É como se eles só tivessem sido jogados dentro da mesma casa e ninguém avisou que eles iam ser irmãos, quase, sabe? Óbvio que quando a mãe da Sagiri chega com ela lá, ela fala, ai, olha, seu novo irmão, piriri parará, mas você não vê isso acontecendo na história. A história, ela não te mostra isso. Então, meio que eles só compartilham do mesmo nome. Vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que os pais se casam ali, né? Eles acabam pegando o nome da família. Então, assim, tipo, é uma coisa meio esquisita o jeito que eles são criados. E aí a gente tem a Sagiri, que é uma Hikikomori, que a gente fala, é Hikikomori, né? Que ela não sai. Hikikomori é uma denominação que ela existe, de fato, lá no Japão, né? Pra essa galera que vive enclausurada dentro do quarto, não vê ninguém, não fala com ninguém, recebe as coisas pela portinha. Tipo, a mãe deixa a comida na porta, ele só vai lá, abre a porta, pega e fica dentro do quarto 24/7. Sai no máximo pra ir no banheiro e olhe lá, porque tem Hikikomori que nem faz isso. Mas Sagiri faz. A gente vê. Então, assim, o Izumi, ele a todo momento, ele tenta falar com ele, porque ele se preocupa, né? Porque foi falado pra ele tomar conta dela. Ele foi incumbido de tomar conta dela. E aí é muito engraçado, porque o porquê que ele... desse negócio todo do Eromangá, né? É muito engraçado porque ele descobre que um dia o Eromangá vai fazer uma transmissão ao vivo. E aí ele deixou a comida da Sagiri na porta, e foi, tipo, eu quero ver essa transmissão, eu quero tentar falar com o Eromangá, eu quero conhecer o Eromangá, porque ele é uma parte importante da minha obra, né? Afinal, as ilustrações fazem tanto sucesso quanto as histórias do Izumi. E aí ele descobre que Eromangá Sensei é sua irmã, por conta de um mole que a Sagiri deu, porque ela foi e pegou a bandeja de comida, porque o Izumi sempre deixava uns bilhetinhos pra ela. E aí ele vê de fundo, né, no fundo da live dela, que tá lá a bandeja com o bilhetinho que ele tinha deixado pra irmã. E ele, não é possível que a minha irmãzinha é o Eromangá Sensei, tipo, o Eromangá Sensei. E, enfim, começa a partir daí toda a história, de fato, entre os dois, né? E aí ele começa a insistir um pouco mais pra falar com a irmã, afinal, eles trabalham juntos. Eles já estão trabalhando juntos esse tempo todo, nada mais justo que eles conversarem, coisas do tipo. E a Sagiri é uma fofa, cara. A Sagiri é uma fofa. Eu gostei muito da personagem. Apesar de às vezes dar uma raivinha dela simplesmente não falar e ela renegar o Izumi, mas ela é uma fofa. Eu gosto muito do jeito dela. Ela é uma personagem que é muito engraçado você ver como ela é introvertida e como que ela se solta online, né? Porque é uma coisa que eles até destacam ao longo dos episódios, é de como que ela é uma pessoa diferente ao vivo e no online. Mas é porque no online acaba que ninguém tá te vendo de verdade. Principalmente ela, porque ela usa uma máscara, então ninguém tá vendo a cara dela, vocês estão vendo o que ela tá fazendo. E aí ela é muito amada, né, pela galera na internet. E é muito legal como que a Sagiri ela. E aí, como que a Sagiri é. E de acordo com o tempo, como que a relação dela com o Izumi acaba ficando mais leve. E aí, com o tempo, a gente tem algumas outras personagens aparecendo. Nós temos a Megumi, que é a primeira personagem que aparece, que ela é representante de classe lá da escola da Sagiri, né? Inclusive, é uma coisa que eu achei interessante que não foi falada, não foi mostrada, eu acho. Não foi mostrada, né? Pelo menos não no anime, a respeito do estudo da Sagiri. Inclusive, eu fiquei muito curiosa pra saber se no Japão é normal os mais novos não irem pra escola. Mas enfim, não é uma coisa que eu vou discutir agora, não é mesmo? Mas não me parece que a Sagiri é uma aluna que faça os deveres de casa e que ela receba alguma coisa em casa pra poder fazer também. Mas a Megumi, a representante de classe dela, ela vai lá, tipo, toca lá na casa do Izumi, olha só, tô aqui pra levar a Sagiri pra escola, eu quero ser amiga dela, porque eu sou amiga de todo mundo lá na sala, eu quero ser amiga dela também e eu vou levar ela pra escola. E é a partir daí que a gente vê como que a gente tem inserido na história a parte mais eti, porque nós temos a Megumi aí sendo aquela garota que, tipo,
Ai, a garota é novinha, mas ela é toda pra frentex, assim, toda desinibida. Ai, porque eu já vi o Tintim, porque o pino, né? O órgão reprodutor masculino, o mijatório. E ela já fala, porque eu conheço. Você tem que honrar o que você tem no meio das pernas. E ela é toda assim. Ela é uma criança, velho. Ela tem o quê? 12 anos. A garota tem 12 anos, vai comer terra, caralho. Mas enfim, ela vai e começa já. E ali a gente já tem um pouco da introdução de certos assuntos, de certas coisas que vão aparecer ao longo da história. Aí aparece também depois uma outra escritora, outros escritores, na verdade. Isso é uma outra coisa que eu achei muito legal de Iromanga Sensei, é essa coisa aí de girar em torno de jovens escritores. Eu achei bem legal, eu achei divertido isso, esse meio, assim, sair um pouco da escola, né? E aí a gente tem a Yamada, Yamada Sensei, que eu não sei por que eles se chamam de Sensei ali. Todos eles se chamam de Sensei. Eu acho que a única pessoa que não chama alguém de Sensei ali é a Muramasa, que chama o Izumi de Kohai. Então, enfim, mas todos eles, entre eles ficam se chamando de Sensei. Eu achei interessante. Eu não sei... com o Eromanga Sensei, acabou que o meu conceito... O que eu conhecia sobre o tratamento sensei foi meio quebrado. Enfim, todos eles se chamam de sensei ali. A Elfa Yamada, obviamente, ela acaba se apaixonando pelo Izumi. Aí nós temos a Muramasa, que também é escritora, também é apaixonada pelo Izumi. E aí depois a gente tem o Kunimitsu, que é outro escritor, mas ele não é apaixonado pelo Izumi, não. Mas ia ser engraçado se ele se apaixonasse pelo Izumi no fim de tudo. Eu ia achar interessante essa história. Mas enfim, aí eles acabam que nós temos ali esse grupinho, mas o principal mesmo, o grupo principal, acaba sendo o Izumi, a Yamada e a Sagiri, porque a Yamada, ela é vizinha dos dois, né? Então, eles acabam tendo ali mais relação. E a Yamada é louca. A Yamada, pancada da cabeça, ela quer porque quer fazer o Izumi se apaixonar por ela. Enfim, doidinha. Menina doidinha. E eu acho engraçado aqui também que todos eles meio que não o Izumi, mas as meninas em si, elas se põem como garotas super pra frente, super conhecedoras das coisas, mas não necessariamente elas são. Pelo menos a Yamada e a Megumi, né? Elas se põem muito, vamos dizer, com o conhecimento de pessoa mais velha do que elas realmente têm. E aí, uma outra coisa que acabou que me surpreendeu pelo lado bom, vamos dizer assim, é que eu confesso que eu fui assistir o Manga Sensei esperando um etizão, sabe? Eu realmente esperava um etizão. Só que não tem eti. Tipo, assim, talvez, na minha visão não tenha eti, mas talvez para outras pessoas vai ser eti. O pouco que eu vi ali que poderia ser alguma coisa de eti, eu achei bem de boa, sabe? Se não me engano, a Sagiri que tem 12 anos e os outros têm mais. Inclusive lá no final, mais pro final, que mostra um pouco mais a respeito da equivalência de idade, pelo menos do Izumi e da Sagiri. O Izumi é 4 anos mais velho que a Sagiri, e no momento atual ele tava com 17 ou 16. Então, assim, né, a gente tem uma diferença considerável. Ali é uma diferença bem considerável, porque a garota de 12 anos não tem uma mentalidade compatível com um garoto de 16 anos. Mas, enfim. Então, assim, eu realmente achei que teria muito mais eti. Eu pensei que ia ser uma coisa muito mais pervertida. Mas muito. Nossa, eu tava esperando uma perversão, assim. E aí, eu talvez tenha sido meio decepcionada. Eu não fiquei decepcionada, obviamente, porque a história é muito boa. Como que o Izumi cuida da Sagiri é muito legal de ver. E como que ele vai se entendendo com ela ao longo do tempo. E meio que o amor deles, vamos dizer assim, é uma coisa um tanto pura. Por mais que exista essa parte mais herô, né? Porque a Sagiri, ela desenha umas coisas mais eróticas e ele escreve puxado pra esse lado também. Acaba que a relação dos dois acaba sendo muito pura. E por mais que ela
fique pentelhando bastante o Izumi, de que ele tá tendo pensamentos pervertidos com ela e coisas do tipo, eu vejo a relação dos dois como uma coisa muito pura. Existe aquela coisa de irmão do Izumi querer proteger ela e tudo mais, mas existe aquela coisa também, tipo, principalmente pelo lado da Sagiri, do primeiro amorzinho dela, né? Porque quando, querendo ou não, a gente tem aquela coisinha de pré-adolescência, de quando a gente começa a gostar de um coleguinha da escola, essas coisas assim. Então, eu sinto que teve muito isso, um pouco meio que uma pureza, assim, sabe? Desse primeiro amorzinho, assim, da Sagiri. Então eu achei fofinho. Eu achei mais fofinho do que eu imaginava. E eu gostei muito, eu acabei me envolvendo muito com a história. Eu confesso que ultimamente eu tenho tido bastante dificuldade de maratonar animes. Há uns anos, eu acabava assistindo esses animes, assim, mais curtinhos de 12 episódios, que geralmente daí umas 4 horas, né, assistindo. Eu assistia numa sentada só, sabe? Eu pegava, sentava pra assistir e eu fazia a maratona, assim, vrá. Mas tem muito tempo que eu não consigo mais fazer isso, de assistir diretão, assim, tanto por tempo mesmo, pela falta de tempo, mas também pela história que não me pega tanto. Só que com Eromanga Sensei, obviamente que eu não assisti tudo numa tacada só, eu não consegui também fazer isso. Mas eu assisti em 2 dias, o que pra mim já é um avanço muito grande. Eu assisti em 2 dias, Eromanga Sensei, então assisti metade num dia, metade no outro, e eu senti que a história fluiu tão gostosinha, sabe? Ela fluiu de uma maneira muito legal, e ela me prendeu de uma certa maneira, porque ela foi divertida, ela me entreteu muito. Eu não sei se tivesse o eti que eu estava esperando, se teria me prendido tanto quanto me prendeu. Porque talvez essa parte da inocência da Sagiri e da inocência da relação dela com o Izumi tenha me prendido ali, sabe? Enfim, alguma coisa nesse anime teve um efeito muito legal em cima de mim, e eu achei interessante como que eu consegui assistir tão tranquila ele quase direto. Inclusive, a Sagiri, eu já tinha visto a Naoko Cosplay, que é uma cosplayer brasileira que eu sigo, ela já tinha feito cosplay da Sagiri há um bom tempo. E eu lembro de ter visto, e eu fiquei, nossa, quem é essa personagem? Aí eu vi, Eromanga Sensei. Aí quando você lê o nome Eromanga Sensei, você já fica, tem putaria aí, tem putaria nesse nome, mas não tem. Pouquinho à toa, tem umas insinuações, mas não é aquela coisa, assim, de putaria generalizada, sabe? É bem tranquilo. Então, assim, achei interessante. A animação é interessante, é uma animação que condiz com o tipo de anime, enfim, até também com a época, em 2017, a gente, ali nos anos 2010 até 2020, a gente tinha meio que um padrão de animação, assim, e ele meio que segue esse padrão. Não é uma animação com coisas muito mirabolantes, mas ela é bonitinha, assim, sabe? As cores são muito bonitas. E esse lance... E eu gosto muito dessa metalinguagem que rola de que... Principalmente o Izumi e a Sagiri, né? Porque o sonho deles é que da Light Novel, que o Izumi ele escreve Light Novel. O sonho deles é que a Light Novel deles se transforme em um anime. Então rola essa metalinguagem aí. Tanto que a Yamada Sensei, ela teve uma Light Novel dela sendo transformada em anime. Ou é a Muramasa que tem transformado em anime. Enfim, alguém ali acaba tendo sua obra transformada em anime. Então, existe essa metalinguagem que eu acho interessante. Até mesmo uma parte que eles vão para uma ilha, né? Eles vão fazer meio que um acampamento de escrita, bem entre aspas. E a Yamada Sensei, ela fala muito, não, porque a gente tem que fazer o nosso laboratório, vamos fazer essa cena aqui que é muito comum em comédia romântica, porque é assim que... Então existe uma metalinguagem interessante aqui também no anime, que acaba deixando as coisas um pouco mais divertidas quando você tá assistindo. Então assim, no fim de tudo, Eromanga Sensei foi uma obra que me surpreendeu positivamente por conta dessa coisa de que eu fui esperando
um ero e não me foi servido tanto ero assim, bem pouco. Mas me deu uma história muito divertida e muito tranquila, muito leve de assistir. Então, eu gostei, fui surpreendida positivamente e assistiria se tivesse segunda temporada. Eu acredito que possa ter uma segunda temporada, porque ainda rolou durante um tempo ali a Light Novel. Eu tava vendo aqui, ó, a Light Novel, ela começou a ser publicada em 2013 e ela acabou só em 2022. E a animação saiu em 2017, então não tava finalizado ainda. Então, talvez, será que um dia nós teremos a segunda temporada de Eromanga Sensei pra continuar ali a história? Não sei. Eu achei que fechou de uma maneira interessante essa história. Ela não deixou, tipo, ponta solta. Então, assim, encaixa uma segunda temporada, mas eu não sei necessariamente se precisa de uma segunda temporada. Porém, se tiver, vai ser muito bem-vinda. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E deixa aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito de Eromanga Sensei, se você também teve essa percepção que eu tive, se você se surpreendeu de maneira boa, se você se surpreendeu de maneira ruim, deixa aqui nos comentários, vamos conversando, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!